E eu fico muito feliz de chamar agora o Ranieri, que veio lá de Goiás, tem um supermercado lindo, vocês vão conhecer ele, vai conhecer a loja dele, convido vocês a entrar nas redes sociais do Ranieri, depois vai estar escrito aqui, porque hoje ele vai falar sobre o preço ideal, garanta lucro e não só a venda. E a gente vai assistir eu, a Lilian e vocês aí, Lilian da VR Software, de camarote. Então tá certo. Ranieri, fica à vontade. Pode ir para o seu espaço, fazer a apresentação, o tempo é teu, fica à vontade. E se você achar que é necessário uma pausa, nos pergunte que a gente vai estar aqui acompanhando. Tá, joia. Então tá, fica à vontade. Obrigada, Ranieri. Então, hoje é um prazer estar aqui novamente estou falando VR, aqui na Expo Supermercados, no estúdio da Mix Fiscal, onde sempre somos muito bem acolhidos. E hoje nós vamos falar de um tema que é o coração de qualquer negócio, o preço. E quando nós vamos falar sobre o preço, é muito complicado porque todo tempo seria pouco para chegar em um resultado, uma precificação perfeita ou perto da perfeição. Então, eu vou tentar exemplificar nessa fração de tempo da melhor maneira possível como essa construção ela tem que ser sistemática e tem que partir de um ponto científico em que você entende o seu cliente. Hoje nós vamos falar sobre o preço ideal. Garanta lucro e não só venda. Porque o sinônimo de um faturamento muito alto, ele não reflete muitas vezes uma lucratividade. O que interessa para nós supermercadistas, para nós varejistas, é o lucro líquido da nossa empresa, que é isso que vai dar sustentabilidade, que vai crescer o seu negócio exponencialmente. Então não adianta só vender muito. Você tem que ter uma régua de equilíbrio em que garanta essa lucratividade sua no final das contas. Então vamos lá. Primeiramente, dentro de uma plataforma de precificação, você tem que entender qual é o seu público-alvo. O que seria o público-alvo? É quem você vai estar entregando os seus produtos e serviços, quem você vai estar direcionando todo o marketing elaborado da sua empresa para entregar produtos e serviços. Eu fiz uma palestra aqui na Expo Supermercados, na última edição, falando sobre branding, construção, consolidação de marca, modelagem de negócio. É muito interessante para quem não viu, junto com esse link que eu estou falando de público-alvo, dá uma assistida nessa palestra que vai construir uma mentalidade focada nisso que a gente vai falar agora. E algumas variáveis para essa construção e para essa assimilação do seu público-alvo pode ser idade, pode ser o sexo, a formação educacional, poder aquisitivo, classe social, localização e hábitos de consumo. Todo o seu cliente ali, quem está na redondeza, quem é esse público-alvo, quem realmente frequenta a sua loja, vai influenciar em todos os processos até essa precificação. Aqui, falando de estratégias de precificação, o público-alvo ele vai influenciar na sua compra. Como na sua compra? Quais são os produtos que você vai estar inserindo na sua loja? Se o seu público-alvo é um público, por exemplo, de um atacarejo, consequentemente, essa compra de produtos que você vai ter vários produtos com uma litragem maior, com uma gramatura maior, em que vão atender essa demanda de compra em atacado. Então, tudo isso, o público-alvo, ele interfere. O mix também. Se é uma loja que vai atender público AB, BC, CD, DE, enfim, tudo isso, essa exclusividade do seu cliente, você tem que conduzir para que esse mix consiga atender todas as demandas da sua região e as demandas necessárias desse público que você está ali oferecendo todos esses produtos e serviços. A apresentação desse produto também é muito importante. Como que esse produto vai estar na gôndola, como que esse produto vai estar embalado, como que esse produto vai ser envasado, como que ele vai ser acondicionado para uma entrega delivery e por aí vai. Essa apresentação ela é muito importante. O layout. O layout, ele também está muito atrelado ao seu público-alvo. Como você vai posicionar esses produtos na sua gôndola, nas suas prateleiras, se vai ficar próximo ao açougue, próximo ao hortifruti e por aí vai, também tem a ver com o público-alvo dentro dessa plataforma, dessas estratégias de precificação. Planograma de abastecimento. Esse é um ponto muito interessante. Várias lojas e várias empresas, vários supermercados, ele não tem uma padronização
e um planograma sistemático e inteligente de acordo com o cliente que entra na sua loja. Dentro de um planograma muito bem feito, você consegue condicionar e aumentar o seu ticket médio. Quando você consegue posicionar produtos com maior valor agregado, à altura dos olhos, você consegue verticalizar as categorias desses produtos dentro da sua loja, aumentando a possibilidade de consumo de várias marcas de uma mesma categoria. Então esse planograma ele é de suma importância também nesse aspecto final da precificação. Passando mais um pouco, vou falar da importância do mercadológico. Quando nós falamos de categoria, subcategoria, gestão de categorias dentro do supermercado, nós vamos do pressuposto que você precisa ter relatórios. Então aqui parte de você ter a necessidade de ter um bom ERP, onde você vai acondicionar todas essas informações e ter um cadastro muito bem feito, onde você vai ter essas categorias e essas subcategorias. Dentro do açougue você ter bovinos, suínos, aves. Dentro do hortifruti você ter o FLV, as frutas, legumes e verduras, tudo muito separado, de forma que te dê uma base de dados e um critério de relatórios muito fáceis para tomada de decisão. E essa tomada de decisão, consequentemente, também é a precificação. A importância de um bom RP que eu acabei de falar e o registro de todos esses custos, incluindo os itens de produção. Quando uma mercadoria chega para a sua loja, que ela é dado entrada, o custo ele automaticamente ele já é atualizado e você consegue estar ali munindo o seu ERP desse custo. Mas também a produção ela é muito importante. Nós esquecemos muitas vezes que tem uma mão de obra por trás daquela produção. E essa mão de obra ela tem que ser mensurada, porque ela também entra no custo de produção desses produtos. E quando nós falamos de produção própria, que você faz na sua loja, dentro do sistema, o custo daquele produto ele tem que estar real, porque se o custo não tiver, você não consegue ter noção de qual é a margem de ganho daquele produto e também não consegue ter uma precificação muito bem feita e inteligente nesse caso. Dentro da formulação do preço de venda, nós temos métrica de margem por categoria. O que seria isso? Dentro de métricas de margem por categoria, nós podemos falar que alguns segmentos de produtos têm uma margem, você consegue ter uma margem escalável maior e outros não. Quando nós falamos de curva ABC, que é um ponto que nós ainda vamos citar, você sabe que na curva A tem alguns produtos que são sensíveis a preço. Então, você não consegue jogar uma margem que justifique de forma geral o custo operacional da sua empresa, todos os seus custos, os seus gastos. Tem alguns produtos que você vai ter uma margem muito menor e nós do supermercado sabemos que alguns produtos até com margem negativa e outros produtos que você vai conseguir ter um extremo um pouco mais alto, aonde vai equacionar e equilibrar para que de forma geral você consiga ter uma margem saudável dentro do supermercado. Então, essa métrica de margem por categoria, ela é sim necessária, ela existe, até nas minhas mentorias que eu dou, eu disponibilizo uma lista para referência, mas o que nós estamos tentando empregar aqui nessa palestra é a ciência por trás de tudo. E isso parte lá do público-alvo que a gente falou. Você tem que entender o seu cliente, entender os hábitos de consumo, ter parâmetros de margem e métrica por categoria, para que assim, você entendendo muito bem o seu negócio, você consiga ser excelente para o seu negócio, que é isso que interessa. Os produtos sensíveis a preço, que é isso que a gente falou. Tem alguns produtos que você não vai conseguir colocar a margem desejada e você tem que estar alinhado à sua concorrência. E quando a gente fala de formulação de preço de venda, nós não podemos deixar de falar a diferença de margem sobre custo e margem sobre venda, margem e markup. E muitos alunos que eu tenho, muitas empresas, muitas lojas que eu dou consultoria, eu ainda vejo que é uma crise. Recentemente eu cheguei num supermercado que eles tinham 35 anos de história e a gestão era um pai e filho, eles não sabiam a diferença de margem sobre custo e margem sobre venda. Então isso é o coração e não tem como não saber essa diferença. No meu Instagram, quem não me segue, Dias Ranieri, eu tenho um vídeo, um Reels, explicando de forma prática margem e markup.
dá uma olhadinha lá, dá uma procurada que vai ser engrandecedor para você que não sabe essa diferença. Quando nós falamos também de curva ABC dentro dessa formulação de preço, é onde a gente vai ter parâmetro de quais são os nossos produtos ali, os produtos da loja que mais vendem até o que menos vendem. Então você vai conseguir ter uma noção da frequência de compra desse produto e também isso vai te ajudar e muito na formulação de preço. CMV, muita gente não sabe o que é CMV, que é o custo de mercadoria vendido. Quando nós falamos da mix fiscal, das soluções que ela entrega, esse é um dos pontos. Nós temos muitas mercadorias que têm uma alíquota de ICMS, falando de lucro real e lucro presumido, um exemplo de 17% de entrada, só que ela às vezes tem uma redução de 43%, 50%, 47%. Então, se ele entrou a 17%, ele está entrando consequentemente ali com um ICMS de 7%, 7,5%, dependendo. Então, você ainda paga um pouco a mais na entrada desse produto, porque lá na saída ele tem integral de 17%. Então você vai pagar essa diferença na entrada e também vai pagar em cima do seu lucro os 17% integrais. Então esse custo da mercadoria vendida, ele tem que ser claro, ele tem que estar na sua palma da mão para que você realmente saiba qual é a sua margem real em cada produto. E nós sabemos que no supermercado, dentro de um mix muito grande que nós temos, se você não tiver o controle, se você não saber o custo, e dentro do CMV também, você compra uma mercadoria hoje, você ainda tem estoque, você reforçou o seu estoque com aquela mesma mercadoria, você comprou potencialmente com um preço diferente. Quando você vende lá na saída, no seu PDV, esse custo da mercadoria vendida, ele tem que ser da sua compra. Então você tem que bolar uma estratégia de como você vai precificar tendo duas entradas com dois preços diferentes. Ou você vai fazer um custo tabela, ou você vai fazer um custo médio, ou não, ou você vai trabalhar com a última entrada. Então isso tudo é uma forma de estratégia, mas independente de tudo, essa informação tem que ser clara e tem que ser real para que você tome a melhor decisão possível. Preço e conveniência. Quando nós falamos de preço e conveniência na precificação, alguns produtos, o seu cliente ele vai estar atrelado simplesmente ao preço. Mas alguns outros produtos, e principalmente os itens de produção da sua loja, ele pode ter um apelo à conveniência. E aí nós começamos a ter valor. Mais para frente a gente vai falar essa diferença de preço e valor. Então isso são estratégias para que você consiga rentabilizar e melhorar consequentemente a sua margem. Varejo e atacarejo. Temos também uma diferenciação na precificação do que é varejo e atacarejo. Hoje nós temos varejos que são atacarejos, e temos lojas voltadas para o atacarejo que também atendem varejo. Nesses itens que você consegue agregar uma quantidade maior e vender, você consegue ter uma margem um pouco reduzida porque você está vendendo um ticket mais alto. Então tudo é a questão de estratégia, entender qual é o seu foco, qual é a sua pegada, qual é o público-alvo da sua loja para que você consiga mensurar e formalizar todas essas técnicas e essas variáveis de precificação. Passando um pouco, eu não poderia deixar de falar simplesmente dessa importância da informação. Então a gente volta um pouco mais na questão do ERP, o quanto ele é importante para que você tenha todos esses registros. Falando de estratégias agora para o aumento da lucratividade. Dentro do aumento da lucratividade, o foco nos perecíveis. E quando eu falo de perecíveis, eu bato muito no meu Instagram, e o pessoal até brinca comigo falando que eu sou o menino dos perecíveis. Eu falo bastante sobre os transformados, os associados e os receituários. Eles vão te dar um poder de margem muito mais alto que a curva de mercado. O transformado é quando você pega um produto e, um exemplo, um pão. Um pão amanhecido, você consegue transformar ele em uma farinha de rosca. Era pão, continua tendo as propriedades do pão, mas virou um outro produto que é a farinha de rosca. O associado é simplesmente quando você pega um bacon, corta ele em cubos e vende ele em cubos ou fatiado. Então você conseguiu associar esse produto a uma nova maneira de apresentar. E o receituário é simplesmente quando você reúne vários itens, várias matérias-primas e cria um outro produto fim.
todas essas alternativas transformadas, associadas e receituários, você consegue agregar um valor muito maior. E essa exposição também desse produto faz todo sentido, com a embalagem própria e contextualizada com a elaboração desse produto que você fez. Esses produtos, a gente consegue ter uma margem muito elevada e ela vai puxar essa esteira da precificação e esse resultado da sua loja lá para cima. Estratégia de pricing. Estratégia de pricing está muito na moda de se falar. O pricing simplesmente é quando você pega um produto, promove em ofertas e, paralelamente, outros produtos, através de uma venda associada, eu vou ao supermercado para comprar uma carne que está na oferta, ou algum produto ou algum serviço que está em promoção. E a partir daquela compra, eu levo outros itens. Levando esses outros itens, o supermercadista ele consegue distribuir essa perda dessa margem que ele retirou ali naquele produto em oferta e distribui para que no final do dia, no final da venda, no final do resultado, ele consiga não ter essa perda de representatividade da sua margem que ele quer realmente o resultado da empresa. Então o pricing é esse equilíbrio. Você oferta, você promove, mas você redistribui essa perda de margem essa perca de margem no restante dos produtos. Quando a gente fala de preço e valor, tem coisas que, principalmente quando a gente falou dos produtos sensíveis a preço, que aquele produto ele tem ele é condicionado pelo mercado a ser vendido com um limite. Você tem um preço ali que ele é muito sensível e está na mente do seu consumidor e você tem que estar alinhado com isso. Você não pode ultrapassar esse limite que é imposto pelo mercado e imposto pela modalidade de consumo. Mas quando você agrega valor, que é quando a gente falou, por exemplo, nos perecíveis, com esses transformados, associados e receituários, o produto é seu. E quanto vale esse produto? Quanto vale é uma conveniência para o seu cliente. A gente faz lá no supermercado coxa sobre coxa desossada e recheada, costela, elas já vão embrulhadas em papel celofane para ir direto ao forno. Isso é uma solução para muita gente que não tem tempo. Enquanto ele está tomando banho, essa carne ela está sendo assada, ele sai, ela já está pronta. Quanto que vale esse tempo desse consumidor? Então, você começa a agregar valor nessa demonstração dos seus produtos dentro da sua loja, nessa apresentação. E isso consegue elevar a sua margem. A concorrência, você tem que estar alinhado com a concorrência, mas você, atrelando ao começo da palestra, tem que entender muito bem quem é o seu público-alvo, para que você consiga entender quem é a sua concorrência. Porque não adianta você pegar um parâmetro de uma realidade que não é a sua. Não adianta você pegar um supermercado ou um mini mercado ou um atacarejo que não tem o seu apelo, o seu público-alvo. E isso tem que ser muito inteligente. Se você, supermercadista, não sabe qual é o seu público-alvo, o seu cliente você pode ter certeza que está perdido, porque ele muito menos. Se você não tem esse branding, que eu falei da palestra que eu dei aqui na versão passada, muito bem estabelecido, se você não tem essa conexão com o seu cliente e essa experiência repassada para ele, da forma que a sua loja representa, você perde essa conexão. A gente falou de layout e planograma de abastecimento, então o layout e essa ciência no abastecimento também vai te ajudar e elevar essa rentabilidade e essa lucratividade. Aqui nós falamos também de uma outra estratégia para o aumento da lucratividade, que é respeitar e trabalhar muito bem a sazonalidade. Nós temos aí épocas do ano, um exemplo típico é o Dia das Mães, em que o faturamento ele tende a ser muito alto. Estamos chegando com o Natal agora também, Ano Novo, e tem alguns produtos que são específicos dessas datas. E você tem que se preparar para passar por essas datas, precificando muito bem e conseguindo usar toda essa sazonalidade para aumentar, sim, a sua lucratividade, com todas as estratégias de preço e valor, pricing e por aí vai. A atenção tributária. E quando eu falo da mix fiscal, é garantir que os seus créditos estão sendo realmente usados da maneira que tem que ser usado. Se esse fornecedor que está te vendendo aquela mercadoria, ele está te passando os créditos de ICMS, por exemplo, de forma correta.
e você está aproveitando um benefício que é seu. Isso tem que ser muito alinhado, tem que ser muito sistemático, porque às vezes o resultado, nós sabemos como supermercadista que o nosso resultado está em 1% para mais, 1% para menos. O 1% ele é muito sensível e nós corremos atrás desse 1%. Nós queremos 1%. Então, essas analogias e essa conferência, tanto de entrada de nota quanto da saída dos produtos, ele tem que estar muito também alinhado e tem que estar muito certo. O marketing tem que ser programado e estratégico. O que seria esse programado? Eu visito muitas lojas de supermercadistas que ele joga os produtos para cima e faz uma cartela de promoções ou ofertas. Ele não programa, ele não faz aquilo de uma forma que seja estruturada e simplesmente ele faz a oferta e promoção porque tem que fazer. Não mensurando um resultado, sem essa programação você não consegue usar uma estratégia de pricing. É muito bonito a gente falar de pricing, falar desse balanço de precificação, mas se você não tem uma programação, se você não respeita isso, às vezes nós supermercadistas ficamos apagando incêndio e não temos tempo tanto para estratégia. Isso é um erro muito grande, nós não podemos. Isso é uma das coisas mais importantes. A precificação é o coração da sua empresa, é o que vai delimitar se você vai ser sustentável, se o seu negócio vai ser um negócio próspero ou não. Então o marketing ele tem que ser programado e tem que ser estratégico. E é o que vai garantir que o cliente compre o seu produto, que o cliente vá até a sua loja, ou que alguma plataforma digital, ou que alguma venda de e-commerce, e-commerce, ele ache a sua loja, compre e fidelize. E também dentro do marketing nós temos o pós-venda, que é você reter o cliente, você vender para o cliente que você já tem, é muito mais barato do que você ir buscar novos clientes. Isso nós vamos ficar muito bem num exemplo que eu trouxe bem prático no próximo slide, em que sem aumentar a quantidade de clientes, sem aumentar a quantidade de cupons, você consegue ter um resultado muito melhor, simplesmente sendo estratégico, usando todas essas ferramentas de aumento de lucratividade. Claro, tem inúmeras outras estratégias para esse aumento de lucratividade, mas essas são de suma importância e dentro desse tempo disponibilizado, eu quero ajudar você a melhorar o resultado da sua loja. O CRM. CRM é o relacionamento com o seu cliente. Então, mesmo que você não tenha, às vezes, uma plataforma dentro do seu ERP, onde vai reter esses dados do cliente, a intenção é que você saiba o tanto que a importância de ter um bom relacionamento com o cliente é necessário. O treinamento ali, desde o seu caixa até os seus colaboradores dos perecíveis, os seus colaboradores que estão abastecendo a loja, o seu gerente de loja, ter essa empatia com o cliente e trazer essa realidade de relacionamento. E quando eu volto novamente a falar do branding, esse relacionamento com o cliente, a sua marca e todos os seus produtos e todos os seus serviços. E agora falando do próximo slide, nesse momento de tudo que a gente falou foi uma introdução e eu vou amarrar muito bem amarrado com esse exemplo. Então esse é o momento que você vai parar tudo. Se você não escutou nada que eu falei nessa palestra, se você não prestou atenção e você não está fazendo outra coisa, esse é o momento de você parar. Para porque esse exemplo que eu vou dar mudou a história de muitas pessoas com a simples conversa que eu já tive, histórias de alguns supermercadistas que eu já dei consultoria, de algumas mentorias também que eu dei, porque o simples, é simples o que eu vou falar, mas que faz todo sentido e talvez você não parou para pensar da forma que está aqui. Eu trouxe 3 exemplos práticos. Aqui é um estudo de caso do supermercado modelo, em que eu pus 3 cenários. Um cenário atual, um cenário 1 e um cenário 2. E coloquei algumas variáveis. Faturamento, margem, perda, ticket médio, quantidade de cupons. E coloquei também um custo operacional total da loja. Então vamos lá, eu vou explicar aqui o que eu estou falando. Dentro do cenário atual, uma loja conservadora, seria uma média de mercado baixa pelo que nós temos hoje a nível Brasil, mas que vai ser atrelado a muita gente que hoje está um pouco abaixo ou um pouco acima desse resultado e que talvez não tem essa lucratividade que eu vou demonstrar no terceiro caso. Uma loja que fatura R$200 mil,
com uma margem de 22%, e acredite, muitas lojas que eu chego para dar consultoria, ou que são meus alunos, ele acha que tem uma margem de 30%, porque na precificação ele acha que ele está fazendo de uma maneira que vai dar os 30%, mas quando a gente pega e calcula, realmente a margem dele bate 22%, bate 20%, bate 24%, quando é um resultado um pouco melhor. Mas a margem, você tem que saber qual é a margem da sua loja. Não tem como você ser supermercadista e não ter esse tipo de informação. Se você não sabe a sua margem hoje, você tem que correr atrás para que ela seja clara. Tem muitos supermercados que têm uma perda de 4%, um ticket médio de 30% e uma quantidade de cupons. A quantidade de cupons, como que eu achei? Peguei o faturamento, dividi pelo ticket médio, a gente sabe quantos cupons teve dentro da loja. Com o custo operacional, que eu chamei aqui de COT, de 16%. Então, esse custo operacional é todo o custo da loja, custos fixos, custos variáveis, salários, impostos, tudo isso representa 16% do faturamento da loja. Nessa realidade do cenário atual, quando a gente pega uma perda que vai abater da margem de venda dos 22%, então você tem ali 18% de margem efetiva e tira o custo operacional da loja, sobra simplesmente 2% de lucratividade líquida nessa loja, dando R$4.000. Nós pegamos para o cenário 2, para vocês terem essa mudança de mindset, de mentalidade, e o quanto esses percentuais para nós varejistas e supermercadistas, ele é muito importante. Fazendo um reajuste, precificando a loja de maneira correta, trabalhando muito bem essas categorias, trabalhando muito bem esses produtos de produção própria, usando muito bem os perecíveis com os transformados, os receituários e o associado, você consegue aumentar uma margem para 26%, reduzir a perda. Então você aumenta no que você pode ganhar, diminui no que você pode diminuir para que aumente esse gap de lucratividade. Então, nessa realidade, mantendo o mesmo cupom de R$30, que é o ticket médio de R$30, com a mesma quantidade de cupom, com o mesmo custo operacional, você já consegue garantir 8% de lucratividade líquida. O que daria, no primeiro cenário, R$4.000, se transformou em 16.000, simplesmente arrumando a casa. E me diz como você vai conseguir correr atrás disso se você não tem a informação na sua mão. No terceiro caso, nós mexemos no faturamento. Por quê? Nós mudamos o ticket médio. Então, cada cliente que entrou na loja, ao invés de levar R$30, ele levou 40. E quando a gente para pensar, nós vamos aumentar um faturamento de 200 para 266 mil, parece que está distante. Mas quando você olha um a um, cliente por cliente, um cliente hoje que entra na sua loja e leva R$30, para que ele leve R$40, está muito próximo. Às vezes ali no seu check stand, na sua parte do caixa, onde fica ali todas aquelas guloseimas e tudo, você está trabalhando com muitos produtos que o ticket médio é muito baixo. É muita balinha, muito chiclete, muito bombom, muita coisa. Quando você começa a colocar produtos ali que realmente vão te dar um ticket médio maior, esses R$10 ficam muito mais fáceis. Quando você treina a sua equipe lá no açougue, lá no hortifruti, lá na padaria, para que ele ofereça oportunidades para o seu cliente, não é oferecer coisas que não são benécias para o seu cliente, não. É oportunidade mesmo, é o pão quentinho que acabou de sair, é a almôndega que acabou de ser produzida, é a linguiça da casa que acabou de ser produzida. Potencialmente são produtos que vão te dar uma margem muito grande e oferecendo, e nisso também na minha mentoria eu falo muito de um programa de meritocracia para que incentive esse colaborador seu a ter um relacionamento ganha-ganha. Ele vai ganhar tendo uma variável no seu salário e você vai ganhar muito mais aumentando a sua lucratividade. Se você treina muito bem essa equipe, esses R$10 ficam muito fáceis de ser atingidos. E nessa realidade aqui, que é a terceira, a gente aumentou o faturamento porque o ticket médio foi para R$40, nós mantemos a perda em 2% e elevamos a margem para 30%, com um trabalho muito bem feito de tudo isso. E o custo operacional, olhe e note que eu aumentei em 2%. Por quê?
Porque aqui eu coloquei um parâmetro e uma lógica de um incentivo e um investimento em marketing. Então, do cenário 1 para o cenário 2, você teria às vezes uma verba de 2% para gastar com marketing do faturamento da loja. Por isso que eu aumentei o custo operacional, para que você veja a importância de um marketing bem estruturado e bem feito. E nesse cenário 2, você consegue ter uma rentabilidade, um lucro líquido de 10%, que sobraria R$ 26.666,68. Isso aqui é um supermercado padrão, um supermercado pequeno, um mini mercado, um mercado de bairro, e que às vezes você está no cenário atual que eu falei, faturando R$200 mil e não vê suficiência no seu caixa para pagar os boletos e mal dá conta de tirar a sua despesa de casa, sobrando R$4 mil. E quando eu falo de sobrar R$4 mil, hoje não é o ponto, não é o foco, mas se você não bate a sua compra e a sua venda, esses R$4 mil ele é absorvido e você nem enxerga esse valor que está aqui de lucratividade líquida. Mas quando você tem todas as informações, você sabe aonde você está, aonde você quer chegar, você consegue escalar para um cenário 1, consegue escalar para um cenário 2, para o cenário 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Eu trouxe uma visão muito conservadora do que é o mercado, do que é a nossa realidade. E dentro dessa visão muito conservadora, nós partimos de um lucro muito baixo até um lucro expressivo, com a realidade que você tem hoje potencialmente. Então, a solução está aí. A precificação, ela vai mudar a história da sua vida, vai mudar a história da sua família, a história do seu negócio. E tudo isso dá para ser feito. Nós, como supermercadistas, eu já falei, nós corremos atrás do 1%. Então entenda que você precisa profissionalizar, que você precisa sair da sua zona de conforto. E através disso, você vai conseguir chegar em um resultado muito melhor. Lembrando lá no começo que eu falei para você entender o seu público-alvo. Quando você tem a informação e sabe para quem você vai oferecer os produtos e serviços, tudo fica muito fácil. Nós procuramos sempre uma planilha de margem, onde vão ter critérios ali para você conseguir margear todos os setores, mas entendendo esse público-alvo, eu estava conversando com o Fabrício lá fora e a gente estava falando sobre isso. A Nutella, hoje em dia, ela não é considerada um produto sensível a preço, mas ela se tornou uma matéria-prima para muita gente que trabalha com chocolate, com bombons e por aí vai. Se você tem uma demanda expressiva de compra de Nutella na sua loja, porque você entendeu o seu cliente e você percebeu que lá tem esse tipo de demanda, a Nutella pequena não vai ser sensível, não vai ser notável, a média não vai ser, mas a grande é. Então você começa a ser estratégico dentro do seu negócio, porque se você não conhecer o seu negócio, quem vai conhecer? Então você é responsável pela sua realidade e pela sua lucratividade, pelo seu resultado. A palestra que eu queria deixar para vocês hoje, além de toda essa precificação, toda essa ciência dentro de uma precificação, é esse incentivo a você que é possível ter um resultado muito melhor e o seu negócio é sim lucrativo e ele pode sim ser muito próspero. Eu queria agradecer muito obrigado aí pelo tempo de vocês e eu me chamo Ranieri Dias e estou totalmente à disposição para tudo que vocês precisarem aí. E é isso, pessoal. Então vem para cá, vamos aproveitar o Ranieri, muito obrigado. Eu escuto e dos nossos queridos supermercadistas que estão aqui, você sabe que aqui a gente está gravando aqui, mas a gente está acontecendo também, vocês que estão querendo chegar mais próximo da Expo Supermercados estão aí, fazendo bons negócios aqui na Expo Supermercados, fazendo conexões, trocando ideia com especialistas, supermercadistas. É incrível isso, né? Incrível, incrível. E essa troca de informação, você consegue ver que essas zonalidades de regiões, hoje nós temos pessoas aqui de Manaus até o Rio Grande do Sul. Então, cada um com a sua experiência dentro da van, quando a gente vai fazer as visitas técnicas, você escuta que a dor de um que é muito ali no calo, ele está sofrendo bastante, para o outro é uma coisa tão trivial, tão simples, que nessa troca de experiência a pessoa consegue voltar com uma solução que ele não pensava que seria tão simples, porque tem alguém que já pratica, valida
e repassam informação, quanto que vale essa informação. Né? A gente, às vezes, é o alívio do negócio da pessoa, é a solução, é o que ele precisava escutar no momento, e nós temos tudo isso como uma rede de network, uma rede de troca, uma rede de convívio e de ajuda. E o supermercadista ele é sempre muito solícito, né? Ele está sempre disposto a ajudar e somar para a realidade do outro e abençoar a vida do outro supermercadista. E uma coisa que eu me lembrando, às vezes a gente se encontra, e é comum e é natural isso, aquela pessoa um pouco tímida para falar, um pouquinho mais quietinha, calada, eu não sei se é esse termo, e aí daqui a pouco a gente começa a falar tal coisa e a pessoa começa a falar. E aí fica uma roda de supermercadista, todo mundo comentando, cada um colocando a sua experiência, dando dica para o outro. Aconteceu isso e até a gente se surpreendeu com os números. Vamos fazer um comentário do que aconteceu hoje. Foi. E vai acontecer, já aconteceu tantas vezes. O pessoal comentando sobre o percentual de venda do açougue. E cada um achando que vendia, que era diferente em determinada região. Um falou 28, outro 32, outro... É coisa que... loucura. Loucura. É loucura. Loucura. E dentro dessa questão de participação de setores, né, da venda, eu falei muito na palestra sobre o pessoal quer muito uma coisa mastigada, que seja um parâmetro. A gente tem parâmetros para te nortear. Quanto que um açougue pode representar? Quanto que a padaria pode representar? Mas tudo isso é subjetivo em detrimento da sua realidade. Quando eu falei do público-alvo, você tem que conhecer realmente qual é o seu propósito, o que a sua loja faz para garantir aquilo que tá sendo promovido por ela. E às vezes uma loja que tem 12% de participação no açougue, ela vai estar muito mais saudável e muito mais contextualizada para o que ela tem que entregar do que uma loja que entrega 28%. Então, esses parâmetros, eles são subjetivos. E a gente tem que entender que eles não podem guiar e nem frustrar muitos negócios. Né? Que a sua realidade não se compara com a realidade de outra pessoa que tem cenário totalmente diferente, um laboratório totalmente diferente. E isso a gente vê muito conversando com vários supermercadistas. Porque na prática, na realidade, isso tudo é muito sazonal. E eles falaram muito assim, teve um que falou, acho que tinha um faturamento do açougue, uma participação do faturamento do açougue de 35%. E a gente vai conversando, mas ele não tinha padaria e ele começou com um açougue. Então ele já fidelizou os clientes ali do açougue e a cultura dele é o que ele dedica mais tempo e mais energia. E tudo bem por isso. Né? É o foco do supermercado dele e é muitas vezes onde ele vai se diferenciar dos demais supermercados e dos demais da região, onde ele tem um conhecimento muito maior potencialmente do que os outros que estão oferecendo a mesma coisa de uma forma pior do que ele que é focado naquele serviço, naquela categoria, naquele setor. Uma verdadeira aula conversar com vocês. Que isso. Se eu pudesse, eu ficava todo dia conversando com vocês. A programação está incrível, peço que vocês continuem aí assistindo nossos outros vídeos, amanhã vai continuar, porque sabe que já foram mais de 600 vídeos, graças a vocês, supermercadistas, que a gente fica com o maior prazer replicando as ideias de vocês para que os colegas possam copiar ou até mesmo, vamos lá, fazer as suas contrapartidas com os seus comentários. Olha, sim, não é bem assim. Eu acho que isso faz muito bem, é muito saudável quando há essa discussão de ideias para chegar a uma conclusão que para um, como você bem falou, para uma faz sentido, para outro não. É colocar em prática, conversar que a gente chega lá. Exatamente. Muito obrigado, Ranieri, muito obrigado a vocês. O dia foi incrível, amanhã continua e a gente agradece toda a audiência, os comentários, os likes e as sugestões dos próximos temas. Pessoal, boa noite, muito obrigado por tudo. Boa noite, muito obrigado por tudo. Agradecer mais uma vez o Fabiano. Estou sentindo falta do seu pai aqui do nosso lado. Ele vai estar aqui. Na próxima, o seu Clóvis está aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui trocando conhecimento, que a gente vem sempre e sai muito melhor do que chegou. E é uma sensação que é constante. Todas as vezes eu venho e saio muito mais energizado e empolgado para chegar e aplicar esses conhecimentos adquiridos o mais rápido possível. Então você já está convocado, hein, supermercadista? Vem para cá, vem participar aqui da Expo Supermercados. Tudo de bom, pessoal. Muito obrigado por tudo e até amanhã. Até amanhã.